4, Brasília, chamando ao vivo. Cristiano Zanin é oficialmente nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Catiúcia Sotomayor de volta por aqui com os detalhes da informação. Quando exatamente Zanin deve ser empossado, Catiúcia? Dia 3 de agosto, Adriana. Essa é a informação do Supremo Tribunal Federal divulgada após encontro dele com a presidente do STF, Rosa Weber, e demais ministros. O decreto com a nomeação do advogado de Lula como ministro do Supremo foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. A posse ocorre depois da sabatina no Senado e da aprovação no plenário por 58 votos no mês passado. Zanin substituirá o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que pode ficar no cargo até 2050. Ele herda o menor acervo do tribunal, são 530 processos. Adriana? Menor acervo, 530 processos. Para você ver, hein? Que ironia. Agora, ele deve assumir, dentre esses, na relatoria de casos muito importantes no Supremo, não? Exatamente. Por exemplo, investigações sobre supostos desvios do chamado orçamento secreto, a questão da mudança nas regras da lei de estatais para a nomeação de conselheiros e diretores, supostas omissões também da gestão anterior durante a pandemia e ainda a validade de decretos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Mas ele também deverá se declarar impedido para julgar no STF casos nos quais trabalhava como advogado do presidente, como em ações da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e também casos no TSE, quando ele atuou pela coligação que elegeu Lula em 2022 e ajuizou ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Zanin vai participar de decisões polêmicas, como a descriminalização do porte de drogas para consumo e a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio, pautas que farão parte do calendário de julgamento do segundo semestre, quando a corte volta do recesso. O retorno do judiciário será no dia 2 e ele toma posse, então, no dia 3 de agosto, como a gente disse. Eu volto com você. Perfeito. Daqui a pouco a Catiúcia volta com outras notícias de Brasília. Diogo Schelp, a partir de 3 de agosto, então, na prática, a gente vai poder conhecer o trabalho do advogado, agora, então, ministro, se ele vai ter uma postura imparcial. A Catiúcia trouxe alguns processos importantes que ele vai analisar. Dentre eles, eu destaco, inclusive, a participação de Bolsonaro enquanto presidente durante a pandemia. Exatamente. Adriana, a gente sempre falou aqui sobre o problema que foi a indicação de Zanin, do ponto de vista ético, moral, não pela história dele, não pelo conhecimento jurídico dele, mas pelo fato dele ter sido advogado de Lula, né? Isso derruba a questão da impessoalidade numa indicação para o STF. Mas isso já são favas contadas, ele vai ser, então, um novo ministro do STF e espera-se que, a partir do momento em que ele assuma, ele realmente haja, né, com respeito à Constituição, sem qualquer indicativo político, ou seja, sem julgar ao sabor de vontades políticas ou de amizades. É isso que se espera, então, de Zanin, como se espera de qualquer outro ministro do STF. Coba. Tem ofensa ao princípio da impessoalidade, que é um princípio da administração pública disposto no artigo 37 da Constituição, justamente porque o Cristiano Zanin será impedido de julgar os casos em que já atuou como advogado, tão quanto deverá se declarar suspeito em eventuais novos casos em que o presidente Lula esteja pessoalmente envolvido. Este seria o limite da impessoalidade. Como ele terá esse impedimento ou suspeição, não haveria essa ofensa ao princípio da impessoalidade. Aliás, todos os indicados a ministro do Supremo Tribunal Federal pelos presidentes da República, todos tinham algum tipo de ligação, em especial de confiança com o presidente. O presidente não indicaria alguém se não fosse da sua plena confiança. Então, acredito que ele tenha já superado essa questão, tanto que foi aprovado pelo Senado, que se tivesse entendido em sua grande maioria por ofensa ao princípio, teria o reprovado. Foi aprovado, inclusive, com uma votação extensa, um dos mais bem aprovados ministros do Supremo Tribunal Federal, e vai agora, já nomeado, tomar posse em agosto.
A história do Cristiano Zanin como advogado, antes mesmo de advogar para o presidente Lula, já mostra que ele era, sim, alguém muito comprometido com o direito, com a justiça, um advogado de extremo renome e de grandes atuações, inclusive no direito empresarial, direito civil. Só depois do presidente Lula que ele se tornou um criminalista. E este período advogando como advogado criminalista na defesa do atual presidente Lula, lhe dará certamente uma visão que o STF precisa, que é uma visão de garantismo. Então ele sabe, na condição de criminalista, que denúncia sem individualização de condutas está errado, não pode. Ele sabe, na condição de criminalista, que não dá para fazer sustentação oral e mandar por e-mail para os ministros ou desembargadores. É preciso que seja na tribuna. Se não for assim, está errado. Ele sabe que prerrogativas da advocacia devem ser respeitadas, seja para acessar um inquérito, seja para acessar um processo, para que os seus advogados possam saber do que estão sendo acusados os seus representados, seja também para visitar, entregar memoriais pessoalmente a ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é uma prerrogativa desrespeitada por todos os outros. Enfim, ele trará uma oxigenação, em especial do ponto de vista do garantismo que o Supremo Tribunal Federal precisa ter, em especial agora, porque vai se debruçar sobre o maior número de casos criminais a serem julgados originalmente no Supremo Tribunal Federal, que são os casos do dia 8 de janeiro.